Olá, meus irmãos, que a paz seja convosco, amém? Hoje a gente vai falar sobre um salmo muito interessante, o Salmo 39. Só que a gente vai falar só do versículo 1. Lá diz o seguinte: Pensei comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Protegerei a minha boca com uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Isso tem duas significâncias, e isso é muito interessante. A nossa mente, ela produz muita energia, e essa energia sai algumas vezes através das palavras. E nós, quando nós estamos falando, nós precisamos ter muita atenção com aquilo que dizemos, porque isso gera amarrações, isso gera problemas, perturbações na nossa vida. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que ele chamava muito aquela palavra desgraça. O que é desgraça? Desgraça é a ausência da graça. A graça é o poder absoluto de Deus. É o poder de Deus em sua plenitude. Isso é graça. É a manifestação do poder de Deus na humanidade. Imagina, quando você fala essa palavra, você está dizendo que a manifestação do poder de Deus na humanidade, ela não existe. Porque é uma negação da graça. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está pronunciando palavras, quando a gente está denunciando palavras, quando a gente está colocando palavras. Por quê? Porque as palavras, ela têm um poder inimaginável. A Bíblia diz que nós seremos julgados também pelas nossas palavras. E se você parar para perceber, o som que sai da nossa boca é um som indestrutível. Ele só passa a não ser mais audível, porque ele vai se dissipando, mas ele não se destrói. Em determinado momento, eu imagino Deus, ele vai pegar tudo aquilo que nós falamos, ele vai dizer, ó, você disse isso, ó, você disse isso, ó, você disse aquilo. Por isso é necessário a gente tomar muito cuidado com o controle da nossa língua. Aqui está dizendo, para não pecar com a minha língua, protegerei minha boca com uma mordaça, ou seja, o negócio é tão sério que ele quer proteger a boca dele com uma mordaça para ele não falar nada na presença do ímpio. Por quê? Porque as palavras, ela têm muito poder. Então, hoje, se você tem esse problema de lidar com a língua, lidar com a palavra, você chama palavrões, você desfere palavras de maldição. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito acontecer, falando dessa questão das palavras de maldição, quando aqui, pelo menos no meu bairro, não sei aí no bairro de vocês, mas aqui no meu bairro, quando passa um amigo pro outro, ei, ladrão! Você está chamando o cara de ladrão, você está proferindo uma palavra de maldição sobre a vida daquela pessoa. Aí, safado! Uma coisa assim, entendeu? Então, quando você fala isso, você está proferindo uma palavra. Por que você não diz assim, aí, abençoado, Deus te abençoe? Dos nossos lábios devem sair perfeito louvor. Dos nossos lábios devem sair palavras de bondade, palavras de bênção. Entendeu? Então, o que eu quero te dizer? Se você tem essa dificuldade, você tem que se vigiar mais um pouquinho. Peça a Deus perdão por aquilo que você já disse, que causou complicação para você no mundo espiritual e você não está sabendo. Diga para Deus, Senhor, me perdoa pelas palavras que proferi, pelas coisas que disse, pelas situações em que coloquei a minha língua, porque um dia nós seremos chamados para um julgamento, e nesse julgamento as nossas palavras, elas terão significância e elas serão fruto para julgamento. Então nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que dizemos. Vamos evitar os palavrões, vamos evitar as palavras de maldição, vamos evitar a fofoca, vamos evitar esse tipo de conduta que leva a desagradar a Deus. A gente tem desagradado a Deus muito com as nossas palavras e nós não temos nem percebido. Está passando batido. Mas chegou o momento de alterar essa realidade. Eu estou trazendo conhecimento para você a respeito de uma realidade que ela existe. E você precisa estar atento a isso. Tanto eu como você, cada um de nós. Use a sua boca para proferir palavras com sabedoria. Você é uma joia preciosa nas mãos de Deus. Haja como tal. A palavra de Deus te chama de pérola. Sabe o que é uma pérola? Uma pérola é algo raro, difícil de se encontrar. E Deus diz que você é isso. E é bonita, uma pérola é bonita. Então, hoje policie as suas palavras. Entenda que as palavras têm um poder, que nós seremos julgados por ela.
Então era essa a mensagem que eu queria trazer para você hoje. Mas caso você já tenha dificuldade com isso, peça perdão para Deus e Ele vai te perdoar. O perdão ele é imediato, sabia? O perdão de Deus, quando nós estamos em Cristo Jesus, é imediato. Você pediu perdão, Ele te justificou e você está limpo. Entendeu? Então peça perdão para Deus. Senhor, me perdoa pelas palavras, me ajuda no controle da minha língua. Eu quero entender esse processo e quero também, Pai, que o Senhor me ajude a frear aquilo que eu falo. Então era essa a mensagem que eu queria trazer para você hoje. Que a paz seja convosco.